Bom dia, povo de Jeová, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ministrar nesse momento o segundo tópico da nossa lição, onde o pastor Alexandre, ele já ministrou o primeiro tópico, uma lição de grande valia. Estamos iniciando esse trimestre forte, iniciando esse processo de uma maneira sobrenatural, vamos falar assim, porque são lições, eu creio, que vai edificar muito as nossas vidas. Então, assim, que nós venhamos pegar com muito afoito mesmo, com muita vontade de aprender. Como o nosso pastor já ministrou o primeiro tópico, falando muito bem, graças a Deus, dos profetas. E nesse momento eu quero ministrar rapidamente algo sobre os sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Amém? Que vai estar falando assim no primeiro tópico. No Novo Testamento, a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita e registrada de maneira final, completa, infalível pelo apóstolo. Dessa forma, conclui a revelação dada aos profetas do Antigo Testamento. Aqui nós vamos ver, amados, que o Senhor ele usava os profetas antes, tanto que a gente tem referências de grandes homens de Deus que foram usados de uma maneira sobrenatural, como Elias, Eliseu, que o Senhor falou através da vida deles. E eu creio que o Senhor continue falando, e eu creio que o Senhor há de falar ainda muito nas nossas vidas. Esses eram homens que tinham chamado para viver esse diferencial. Eram homens diferenciados, porque o Senhor chama profetas. E nós temos aqui, quando a gente fala no Novo Testamento, essa revelação dada. Às vezes nós vamos falar da questão assim dos profetas menores. Não quer dizer que são homens que tiveram uma vida diferenciada ou algo assim. Nós tratamos eles como profetas menores porque eles deixaram o manuscrito para nós estudar, para nós trabalhar, menor do que os outros. Não porque Deus usou de uma maneira diferente. É nós que tratamos eles dessa forma. Mas o Senhor, ele usa e opera de várias formas. Esses profetas que nós tratamos como profetas menores é simplesmente por causa do volume de manuscritos que eles deixaram para nós. São textos, são partes pequenas da Bíblia, e muitas vezes nós mesmos deixamos de ler, de falar a respeito deles. Usamos pouco nas pregações, mas são homens muito usados por Deus. E o Senhor, ele falou e continua falando muito através desses profetas, através dos manuscritos que eles deixou aqui para nós. Amém? No tópico 2.1, nós vamos ver aqui através de quem Deus continua a revelar. Essa é uma pergunta muito séria. Deus continua a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, apesar dos profetas das igrejas locais, como os que haviam em Jerusalém, Antioquia e Corinto. Diferente de que acontecia no Antigo Testamento, profetizar na igreja primitiva era um dom que os cristãos podiam exercer nos cultos, desde que houvessem ordem, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo. Amém. Esses são mais uma lição forte que o Senhor traz aqui aos nossos corações, graças a Deus. Quando nós estamos tratando aqui dos profetas, o que acontece? Na igreja primitiva, as pessoas tinham o direito sim de manifestar, o Senhor usava eles, mas tinha uma questão da ordem, da decência, do comprometimento mesmo de estar vivendo isso e aprendendo
a fazer isso de uma maneira plena, de uma maneira, vamos falar assim, até saudável dentro, porque o Senhor, ele usa de várias formas, e as pessoas, para usar os dons, ser usados pelos dons do Espírito Santo, o Senhor desde lá atrás ele já fala que tem que ser com ordem e com decência. E no Novo Testamento Deus usa pessoas através dos dons ministerial, dons de profeta e também através do dom espiritual. Precisamos entender essa diferença. Dons ministerial, que é o dom de profetas, esse dom, ele é, vamos falar assim, é um dom que o Senhor, ele usa as pessoas. Ele mesmo, aqui está escrito o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, doutores, querendo e aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está em Efésios 4, 11 ao 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros, em particular, a uns por Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Está em 1 Coríntios 12, 27, 28. Isso serve para que nós venhamos ter, vamos falar assim, o discernimento, que quando Deus está operando, quando Deus está fazendo aquilo que Ele nos chamou a ser feito, nós venhamos fazer com ordem e com decência. Esse é um dos aprendizados que o Senhor deixou para nós, e que nós venhamos crescer em disciplina, crescer na ordem, crescer na edificação, porque quando Deus está usando, vamos falar assim, um profeta nos dons de profecia, esse profeta, ele venha sim exortar a igreja, ele venha também trazer a edificação, ele venha trazer o consolo, porque muitos talvez não tenham discernimento, ou quando sente uma vontade de falar, de profetizar, será que é de Deus? Será que está vindo do Senhor? Ou é simplesmente uma vontade minha mesmo de falar aquilo que está no meu coração, para que as pessoas possam se sentir valorizadas, ou até mesmo ser, não digo exaltada, mas querer simplesmente aparecer? Pode ser, mas o Senhor, ele pede para que a gente venha orar, que a gente venha aprender e ver de onde vem, que a Bíblia, ela é muito clara. A Bíblia denota a importância do ministério, e isso as pessoas precisam fazer com excelência, dedicar, ter uma vida com Deus. Isso é importante. Não basta só querer trazer para as pessoas algo que vai simplesmente massagear o seu ego, falar algo dessa forma. Não. A palavra de Deus, ela é bem clara sobre isso. O Senhor, ele continua sim a revelar, o Senhor continua a ministrar, mas nós precisamos ter o discernimento, o entendimento que Deus, ele está no controle. Amém? Porque tem também o dom espiritual profético, que é uma outra situação, que é a manifestação do Espírito, dada a cada um para que for útil a outros, e a operação de maravilhas, e a outros a profecia, a outros o dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas, e a outros a interpretação de línguas, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos poderiam profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas,
está em 1 Coríntios 14, 29, 32. Maravilha, né, amados? Dessa forma, o Senhor, Ele deixou tudo bem esclarecidos para nós, de uma forma bem clara. Então, assim, claro que não vou aprofundar, mas a gente ainda vai ver muita coisa nesse trimestre sobre esses homens de Deus, sobre essa vida com Deus, e nós precisamos sim dessa disciplina, nós precisamos muito do entendimento dessa lição para que nós possamos ter essa vontade de querer, de aprender cada dia mais, porque o Senhor tem muita coisa para tratar conosco nesse processo. Amém? No 2.2, no segundo tópico aqui, Jesus, o ápice da proclamação profética. Que maravilha! No tópico aqui nós vamos ver, pulei, deixa eu voltar, 2.2. Acho que já vou incluir também o 3, 2.3 também. Jesus, o ápice da proclamação profética. Os profetas no Antigo Testamento anunciaram a palavra de Deus, apontando para Jesus no Novo Testamento. Jesus Cristo é apresentado como aquele que realiza o ápice da proclamação profética. Em alguns textos neotestamentários, Jesus foi identificado como profeta. Amém. Ele sim, ele veio trazer, só que as pessoas esperavam que ele viesse de uma maneira de um profeta que viesse para trazer a libertação deles da situação social, para uma libertação deles, que fosse guerrear por eles, mas o Senhor veio para proclamar o reino dos céus. O Senhor veio para, de uma forma, mostrar que o Senhor, Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e nos falou, nós, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Está em Hebreus 1 e 2, que eu até separei aqui para que nós pudéssemos estar lendo. Aleluia. Ele fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelos filhos, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Aqui nós vamos aprender, amados, que o autor dos Hebreus estava disposto a questionar a origem divina dos livros que eram considerados inspirados. Ele admitiu totalmente tudo o que os hebreus haviam segurado naquele coração, e ainda mostrou que a nova revelação tinha reivindicações mais importantes para a sua atenção. Deus falou de muitas maneiras, ou em muitas partes. Refere-se aqui ao fato de que a revelação anterior havia sido dada em várias partes. Nem tudo tinha sido dado de uma só vez. Então eu creio que o Senhor, ele vinha ministrando dependendo da necessidade, dependendo da situação. O Senhor, ele trazia a luz da palavra, aquilo que era necessário para o momento. Então eu vejo que às vezes o Senhor levanta profetas dentro da igreja com profecias para falar e trazer à luz da palavra a necessidade que a igreja está passando, de uma forma até mesmo de estar exortando, porque falta talvez falta uma direção, e aí o Senhor traz essa direção, orienta, mas o Senhor também, da mesma forma que Ele está exortando, para edificar também, Ele traz um ponto, um posicionamento claro, mostrando a certeza, e também traz aquela consolação, o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, de uma maneira bem clara, Ele traz a revelação, Ele traz o consolo, porque Ele traz a exortação para que você mude a direção, Ele traz a edificação
te dando o caminho do crescimento, mas ele traz o consolo, que é a paz no seu coração, para que você mude de direção e faça a coisa acontecer conforme o Espírito Santo também está pedindo, de uma forma bem clara, bem objetiva. É assim que o Espírito Santo trabalha. E usa os profetas com essas profecias para que nós possamos crescer. Nós não precisamos de estar indo atrás de profeta, nós não precisamos estar correndo atrás deles, porque eu entendo e creio que muitos também vão entender que às vezes você vai atrás de um profeta, ele quer simplesmente ministrar aquilo que ele sabe que você tem a necessidade, e não é aquilo que Deus quer naquele momento, porque o Senhor também, ele corrige, amados. Então isso nós precisamos entender e colocar também na dispensação do Senhor, para que Deus usa da maneira que ele quer, que ele faça segundo a vontade de Deus, não a nossa. Então às vezes nós corremos atrás de profeta, e esses profetas vão falar aquilo que aos olhos dele é bom para nós, e não aquilo que o Senhor tem para conosco. E no tópico 2.3, os profetas de ontem falam hoje. Aleluia. Em todas as épocas sempre houve uma grande necessidade de uma mensagem profética que denuncie a corrupção, as injustiças sociais, o abuso da autoridade, o afrouxamento, padrões da moralidade e da frieza espiritual. Aqui eu vejo também, amados, que os profetas eles serviam para denunciar. Hoje não, hoje eu creio que não precisamos de denunciar essas situações, mas nós, como servos do Senhor, dentro da casa de Deus, nós não podemos permitir essas situações. Às vezes nós não podemos deixar isso vir sobre nós, isso vir acontecer de uma maneira branda, porque nós temos homens de Deus que podem nos trazer uma palavra, nos direcionar. Isso sim, nós devemos ter uma certa atenção. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que Deus, nesse momento, vamos falar assim, que o Senhor pode vir corrigir modos mundanos que estão entrando dentro da igreja, e através da vida de um profeta de Deus, ele não precisa nem de profetizar, mas ele trazer a luz da palavra, e isso vir mudar alguns comportamentos mundanos que estão entrando dentro da igreja. E a igreja que deve sim mudar o mundo, e essa é a minha visão, e eu creio que Deus pode fazer isso. Esse era o conteúdo das mensagens profetas de Deus, dos profetas de Deus. Viviam dias com essa mesma urgência e necessidade. De fato, os profetas de ontem ainda falam hoje. É o que acabei de dizer, porque o Senhor, ele levantava homens para questionar os reis daquela época, questionar situações que eles estavam vivendo naquele processo. Então o Senhor, ele continua levantando homens, mas hoje a gente não precisa de ir brigar com as autoridades. Nós hoje temos a igreja, onde nós precisamos entender que a igreja é um canal de direcionamento para nossas vidas. É um canal onde nós precisamos entender que Deus, ele cuida de nós nesse percurso, e nós somos separados para fazer a diferença, para que nós venhamos viver uma vida completamente diferente. E aí eu vejo lá em Romanos 16, 26, que trata: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. É um gesto de fé, é que nós venhamos crer que Deus vai fazer mudança em nossas vidas. Amém? Aqui eu estou encerrando o nosso segundo tópico. Já agradeço muito ao Senhor por tudo. E aqui tem a mensagem, né, nessa revista, que deixa assim: eu ensinei o quê? E aí está aqui, ó: o verdadeiro servo de Deus pode e deve denunciar o pecado, embora ame o pecador. Deve também proclamar a vontade, anunciar a justiça
e a solução para o mundo, que é Jesus. Que nós venhamos pregoar o Evangelho, que nós venhamos falar desse amor eterno, que nós venhamos ter a certeza que Deus está no controle da minha vida, da sua vida, e que nós levamos uma mensagem verdadeira, verídica, para que nós possamos testemunhar, em nome de Jesus, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém. Fique com Deus e até domingo, se Deus assim permitir.